que o homem é o construtor de seu próprio destino. Portanto, é responsável pelos sofrimentos que impõe a si mesmo, em virtude das transgressões ao cumprimento da lei de Deus, gerando assim débitos que terão que ser resgatados, e, em consequência, os diversos sofrimentos por que passa, até que se depure completamente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 4 e 5. Por isso ele sabe que sofre e que é o único culpado de tal sofrimento. Assim, não pode se revoltar contra Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. Saber que o homem passa pela fieira da ignorância e não pela fieira do mal. O Livro dos Espíritos, questão 115. Compreender que os sofrimentos, sejam de causas atuais ou anteriores, se devem ao descumprimento da lei de Deus. O Livro dos Espíritos, questões 614 e seguintes. Bom, meus irmãos, quando se fala na questão do sofrimento, evidentemente que é muito difícil compreender o sofrimento, principalmente no estágio evolutivo em que nós estamos, porque paira aquela questão, mas para que sofrer? Agora, quando a gente compreende que o sofrimento tem que ter uma causa, alguma coisa gerando, porque nada na obra de Deus é por acaso. Não existe acaso, não existe coincidência na lei divina. Então, se alguma coisa está acontecendo com cada um de nós que foge à normalidade, que nós chamamos sofrimentos, evidentemente tem que ter um motivo. Porque Deus, sendo a infinita bondade, a suprema sabedoria, sendo amor, Ele não nos deixaria sofrer sem que houvesse uma necessidade, sem que houvesse uma causa. A grande dificuldade é que nós, por exemplo, quando está tudo bem na nossa vida, nós até esquecemos de Deus. Nós nem lembramos de Deus. A conta bancária está recheada, o trabalho está tranquilo, os amigos todo dia estão na casa da gente, churrasquinho aqui, churrasquinho ali. Os filhos estão caminhando, não criam dificuldades, então está um mar de rosa. É o navio navegando a favor do vento. Porém, ao primeiro probleminha que surge, aí nós corremos para Deus. E ao invés de reconhecer que nós criamos todas essas condições para que o sofrimento se instale, nós começamos a reclamar de Deus. Deus nos esqueceu, Deus não gosta da gente, Deus não existe, por que eu estou sofrendo? Aí vem aquela questão da revolta. E todas as vezes que a gente se revoltar contra Deus, podemos ter certeza, as nossas dificuldades aumentam. Vamos lembrar do espírito André Luiz, quando recobra a consciência no plano espiritual, porque foi prometido a ele aqui na Terra que ele, por ser uma pessoa muito bondosa, quando morresse, iria para o céu. E quando ele abre os olhos no plano espiritual, cadê o céu que prometeram a ele? Um simples pensamento de revolta dele por causa disso faz com que ele imersa nas regiões umbralinas, de onde ele vai ficar em torno de mais ou menos 8 anos de vida. 8 anos da existência, da vida do nosso querido André Luiz, passados nas regiões umbralinas por causa dessa revolta contra Deus. Todos nós aqui na Terra, segundo o próprio André Luiz nos ensina, mais cedo ou mais tarde a dificuldade vai bater na nossa porta. Porque nós estamos no mundo de provas e de experiências, de resgates, um mundo onde o mal ainda sobrepõe ao bem. Então, tudo isso forma esse conjunto que é a nossa Terra. Mas não adianta nós queremos ascender a mundos mais felizes
se nós não passarmos por aqui. Aqui é estrada obrigatória, porque a evolução na fala de Emmanuel não dá salto. Não tem como a gente pular as diversas categorias de mundos, de provas e de expiações para atingir um mundo regenerador. Nós teremos que galgar degrau a degrau, até que a gente tenha condições de estar no mundo regenerador e lá permanecer. Tudo isso para a gente compreender que ninguém sofre por acaso. A questão está em compreender, porque quando nós compreendemos essa visão divina do sofrimento, que a doutrina espírita nos mostra com clareza, e ninguém precisa sofrer, como já compreendemos, porque todos os sofrimentos, sejam de causas atuais ou anteriores, eles estão baseados nas infrações à lei de Deus. Quando a gente busca no Livro dos Espíritos, a partir da questão 614, que vai falar da lei divina, é muito claro. Se nós cumprimos a lei de Deus, nós nos forramos ao sofrimento. Agora, não podemos esquecer que esse descumprimento da lei de Deus, ao longo das diversas existências que compõem a vida, porque a vida é uma só, nós fomos criando débitos. Vamos acumulando, até que a prateleira encheu. E agora, melhorados, nós temos condições de responder por essas infrações. Parece uma incoerência, porque os Espíritos nos ensinam que, quando a gente começa a sofrer, significa que a gente evoluiu um pouco mais. Mas como? Se a gente evoluiu e começa a sofrer? Sim, porque Jesus nos fala que Deus não coloca peso em nossos ombros que a gente não consiga carregar. Então, enquanto a gente não tem condições morais para poder passar por esses sofrimentos, Deus não permite. Quantas vezes a gente vê nos noticiários, por exemplo, o sujeito ele rouba um carro, nosso irmão meliante, ele rouba um carro, ele sai pelas ruas em desabarada carreira, ele faz um monte de misérias, daí a pouco ele bate aquele carro, destrói o carro todo, ele sai lá de dentro sem um arranhão sequer. O outro, nosso irmão, sai do trabalho, está voltando para casa, está caminhando tranquilamente pela calçada, em dado momento ele tropeça, ele escorrega, ele cai, bate com a cabeça e desencarna. Olha a diferença do que cometeu um para o que vivenciou o outro. No entanto, aquele que cometeu um monte de dificuldades, colocando em risco, inclusive, a vida dos outros, ele não sofre absolutamente nada. O outro desencarna. Quando nós temos dificuldade para compreender isso, aí vem os bons espíritos e clareia a nossa mente. Aquele que fez todas essas balbúrdias e não desencarna, não machuca, não precisa nem de hospital, é porque ele não tem condição ainda de responder pelos atos que ele faz. Ah, mas então está esquecido? Não. É isso que forma esse patrimônio deletério nosso, que nos leva em algum momento a começar a responder por essas faltas. Por isso que em dado momento da evolução, quando a gente melhorou um pouco, agora você tem condição de responder. Agora você vai começar, mas não é a partir de agora, é de tudo aquilo que a gente cometeu em determinado tempo da vida. Porque lá no Céu e Inferno, no capítulo referente ao Código Penal da Vida Futura, está muito claro: ninguém ofende a lei de Deus e fica impune. Não importa o tamanho, se é pequenininho ou se é grandona. Toda vez que a gente ofender a lei de Deus, porque nós não ofendemos a Deus, Deus está muito acima das nossas pequenezes, nós estamos criando dificuldades que terão que um dia ser desconstruídas. Por isso, é importante que a gente tenha esse entendimento, e é por isso a importância do estudo da doutrina dos Espíritos, para que a gente possa entender o papel do sofrimento. Porque, olha, meus irmãos, sofrer por sofrer é burrice, é masoquismo.
Nós podemos chegar nessa terra, começarmos a sofrer desde o ventre da mãe, como acontece com muitos, até o último dia da nossa vida aqui na terra, sofrendo. E chega no plano espiritual e não avançamos absolutamente nada e muitas das vezes ainda complicamos os nossos débitos, agravamos os nossos débitos. Por isso que é importante ter essa compreensão, se a gente está sofrendo, está passando por um momento difícil, que a gente tenha paciência. E aí nós buscamos a resignação, e nós gostamos sempre de dividir a resignação em duas situações. Aquela resignação passiva, que faz com que a gente jogue para Deus. Se Deus quer, então que assim seja. Deus não quer ninguém sofrendo. Deus não nos criou para o sofrimento, Deus nos criou para a felicidade plena. Desde que a gente cumpra a sua lei. Descumpriu a sua lei, enveredamos pelas zonas inferiores da criação. Não tem jeito. Essa resignação, ela é contrária à lei de progresso. Deus não quer essa lei para nós. Por quê? Porque essa situação faz com que a gente se acomode e não lute. Então, o que a gente deve fazer? A resignação ativa. O que é resignação ativa? É aquela que nos faz compreender o sofrimento, não se revoltar contra Deus, mas fazer tudo para evitar o sofrimento. Esse é o papel e é isso que Deus quer da gente. Filhos hábeis, filhos agentes, filhos que tomam iniciativas. Então vamos lá no capítulo, por exemplo, das doenças. Se eu estou com um câncer terminal, vou lá no médico, o médico diz, Getúlio, você tem 6 meses de vida. Tá bom, doutor. Esse é o papel da ciência. Porque a análise do estado do meu corpo mostra que ele só aguenta mais 6 meses. Mas acontece que quem me criou foi Deus. E aí, qual é o meu papel? Então eu vou me acomodar, por exemplo? Vou ficar quieto esperando então que a morte chega? Não. Eu vou lutar. Vou buscar todas as terapias possíveis. Vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que eu possa derrotar aquela doença. E é possível, gente? É possível. Nós lembramos de um caso de um irmão nosso desencarnado. Na época, 1980, ele trabalhava na construtora Andrade Gutierrez em Manaus. Então, um dia ele está com uns probleminha lá, vai ao médico. Chega lá, o médico analisa, pede alguns exames e diz, olha, você está com câncer de mama. Você tem no máximo 6 meses de vida. E o câncer de mama no homem, ele é raro, gente. E quando ele acontece no homem, fatalmente é desencarne. Tudo bem, aí a empresa pegou ele, 6 meses de vida, então não interessa mais para nós aqui. Trouxe para cá, na época ela tinha uma vila aqui em Itabirito, onde ela colocava o pessoal doente, não abandonava, muito interessante isso. Não abandonava, botava tudo na vila lá, era uma vila só de gente doente. Então ele foi para lá e começou a fazer o tratamento contra o câncer aqui no Felício Rocha. Fazendo tratamento. Certo dia, ele chega para um médico e diz assim, doutor, eu vou morrer com essa doença? O médico disse, vai. Ele falou, então eu não vou tomar mais remédio, não volto mais aqui. Mas você tem, mas para que eu vou voltar aqui, doutor? Para que eu vou tomar remédio? Esses remédios quase que me matem, sendo que eu vou morrer com ele. Então deixa eu morrer. Jogou tudo fora. Chegou em casa e jogou todos os remédios fora. Provavelmente um erro dele. Mas aí o que ele fez, gente? Ele começou a buscar alguma coisa que desse para ele uma oportunidade de viver. Aí ele começou a procurar primeiro as religiões. Vai aqui, vai ali, vai não sei aonde. E ele não se enquadrava em nenhuma delas. Mas lutando contra aquela doença. Certo dia ele encontra lá no Barro Preto o templo da Seitinoye. Nunca tinha ouvido falar de Seitinoye, entrou, achou a porta aberta e entrou. E lá ele começou a gostar daquilo que ele ouvia. E ele começou a fazer aquilo, começou a seguir, e ali ele teve a oportunidade de conhecer a Seitinoye. Ele achou muito interessante aqueles ensinamentos, ele é um cara que não acreditava em nada. E aí ele se focou, então, dentro dele mesmo. E aí ele começa a lutar ferozmente contra aquela doença. Como? Tomando remédio? Não.
modificando o pensamento dele. Eu não tenho câncer, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer, como ensinaram a ele na Seitinoye. Passado algum tempo, ele nota que ele começou a melhorar. E essa melhora foi progressiva. Certo dia ele aparece lá no consultório do médico que diferenciou hoje. O médico olha para ele e fala, mas você não morreu ainda não? Não, doutor, estou aqui. O médico faz os exames, pede uma série lá, uma bateria de exames. Fala, mas cadê o câncer que você tinha aí? Ele foi eliminado através do meu pensamento. O médico ficou calado. Falou, agora eu quero que você me dê alta para me voltar para o meu trabalho em Santa Catarina, que é onde ele morava. Então o médico deu alta, ele foi para lá, chegou lá e encontrou um médico que participava da Seitinoye também, juntaram os dois. Aí, resultado, ele eliminou completamente o câncer que ele tinha na mama. Por quê, gente? Porque ele lutou. Embora ele errou ao deixar de tomar os medicamentos, que ele precisaria ter continuado a tomar, mas ele buscou alguma coisa dentro dele, que muitos chamam milagre. Aí o Chico Xavier, porque Kardec vai dizer para nós o seguinte, está lá na Gênesis, no capítulo referente aos milagres. Não existe milagre. Se a pessoa quer acreditar no milagre, tudo bem, acredite, mas não existe. Nada funciona fora das leis naturais. Nada. Então, tudo que acontecer conosco, que tiver um desfecho favorável ou desfavorável, está dentro das leis divinas. Aí vem o Chico e clareia a nossa ideia dizendo, o milagre é a recompensa de Deus pelo esforço que a gente fizer. Não ficou muito mais fácil da gente compreender o milagre? Ou seja, o milagre eu posso produzir, como meu irmão produziu. Mas ele não ficou inerte em cima de uma cama. Conta-se um caso da Joana de Ângeles com o Divaldo. Certo dia alguém disse para o Divaldo que ele tinha poucos dias de vida. 15 dias de vida. Ué, então tá bom. 15 dias, o que ele fez, gente? Deitou numa cama e ficou lá. 1 dia, 2 dias, Divaldo deitado lá em cima da cama, sem nada. Quando faltava 3 dias para completar os 15 dias, a Joana chega numa tarde lá no quarto e fala, Divaldo, o que você está fazendo aí? Uai, Joana, me falaram que eu tenho 15 dias, então eu estou aqui esperando a morte. Só faltam 3, Joana, para me desencarnar. Ela falou, levanta dessa cama, vai porque hoje tem reunião mediúnica na casa e eles estão esperando e precisam de você. O que a Joana quis dizer para ele? Quem sabe o momento da morte é Deus. Ninguém sabe, nem nós sabemos. Poucos espíritos encarnados aqui na Terra têm a capacidade de um Chico de saber o dia que ele iria desencarnar. Mas é um espírito com capacidade para não se deixar desabar ao saber o dia do desencarne. Nós aqui, provavelmente nenhum de nós temos capacidade para isso. Se nós soubermos o dia do nosso desencarne, nós vamos desencarnar antes, porque nós vamos até suicidar. Então, é importante a gente entender que aquela fala da Joana para o Divaldo é dizer, ó, se você tiver que morrer, pelo menos morra trabalhando. Que é o que ela disse para ele. Levanta e vai, porque estão precisando de você. É dia de reunião mediúnica. E ele levanta e vai, e realmente aquilo era um espírito brincalhão que estava fazendo uma pegadinha, digamos assim, com o Divaldo. E ele colocou aquilo na cabeça. Por isso a importância da gente compreender o nosso papel, o papel do pensamento em relação aos sofrimentos. Sejam eles físicos ou morais. Ontem, por exemplo, nós fazíamos uma palestra à noite sobre a questão da gente ser franco ou da gente ser indulgente. Por exemplo, eu vou no hospital visitar um amigo. Chega lá, o amigo está ruim, gente, mas o homem não tem nem cor mais, parece até que ele desapareceu. Eu vou dizer para aquela pessoa que ela está naquela condição? É falta de indulgência, é falta de caridade. Então eu vou chegar lá, eu estou vendo, cara, eu não vou falar mentirinha do bem, como diz o Chico. O que eu vou fazer? Meu amigo, mas como você melhorou da última vez que eu te vi? Você estava sem cor, agora você está corado, você está bem disposto.
essa medicação não está valendo a pena, continue, porque você vai, logo você vai estar de volta conosco. O que vai acontecer, gente? Eu estou falando uma mentira para ele, mas é aquela mentira com indulgência, porque quando eu me dirijo a ele nessa situação, ele vai fazer o que fez o meu irmão. Ele vai movimentar todas as suas possibilidades. E ali ele começa a acreditar no tratamento, ele começa a acreditar na medicação, ele começa a confiar mais no médico. E aí ele começa a processar o maior antídoto que pode existir contra o sofrimento, chamado esperança. Por isso nós jamais poderemos eliminar de nossas vidas, gente, a esperança. Por isso, lá na prece de cartas, nós vamos entender essa palavra hoje, esperança para os que sofrem. Porque o dia que nós perdemos a esperança, nós já morremos sem desencarnar. Não importa o tamanho do problema. Vamos aprender a viver isso. Ninguém quer sofrer. Mas nós somos aqueles doentes para os quais Jesus veio. E ele disse que não veio para os sãos porque os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes. Alguém pode dizer, mas eu não tenho nenhuma doença, eu sou uma pessoa sã. Você é uma pessoa sadia fisicamente, mas espiritualmente todos nós somos os doentes. Por isso que João afirma que Jesus veio para todos nós. Todos nós. Se nós não fôssemos esses doentes a que Jesus se refere, nós não estaríamos aqui. Então, gente, veja bem, Deus absolutamente não vinga de ninguém. Se Deus vingasse de alguém, ele não seria Deus. E Deus é infinita sabedoria. Que a gente aprenda, vamos fazer tudo para a gente não passar pelo sofrimento. Mas nós sabemos que nós temos um passado ruim. Quando a gente busca a questão 167 do Livro dos Espíritos, ela é muito clara. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiar e progredir. Se os Espíritos colocam que o nosso papel na reencarnação é esse, é porque todos nós, ou mais ou menos, temos que acertar com a lei de Deus. Agora, os Espíritos nos falaram, por exemplo, da vida futura, porque essa fala de Jesus, bem-aventurados os aflitos, obviamente Jesus está nos mostrando a questão da vida futura. Por que a vida futura? Porque a vida futura é onde nós colheremos aquilo que a gente fez nessa existência. Então, se eu soube sofrer, se eu sofri com resignação, se eu não reclamei de Deus, se eu não desanimei diante das afirmativas terrenas, então eu estou o quê? Melhorando a minha capacidade, porque eu estou desconstruindo passados, estou evitando cometer novos erros, estou preparando um futuro mais feliz. Porque até que a gente atinja a condição de totalmente depurados, nós teremos que passar por essas dificuldades. Por isso, os Espíritos eles garantem que a Terra é um hospital, a Terra é uma penitenciária, a Terra é uma escola. Interessante que tem uma casa que nós vamos na Gameleira, que é o mais interessante. Quando eu desço do ônibus, eu estou indo para lá fazer a palestra. Aí eu passo primeiro diante de um hospital, que é o Sara. Depois eu passo diante de uma escola. E a casa está de frente ao Ceresp da Gameleira. Então eu fico imaginando nessa colocação da casa estar exatamente próximo a um hospital, a uma escola e a um presídio. Porque essa é a definição que os Espíritos dão da Terra. Agora, quanto mais depressa nós avançarmos em moralidade, em intelectualidade, mais depressa nós seremos daqui. Por quê? Aqui nós vamos enfrentar os sofrimentos. Mas no mundo regenerador, as provas ainda existem, mas nem se comparam com aquelas que a gente vive aqui, gente. Principalmente nos dias atuais, é tanto sofrimento.
Sofrimento dentro da família, sofrimento na sociedade, sofrimento na escola, no trabalho. Não tem, aqui na terra não falta esse sofrimento. Mesmo quando não é um sofrimento direto com a gente, tem aqueles que nos levam também a sofrer. Por quê? Quem não tem piedade, quem não se compadece diante do sofrimento alheio? Só se ele for de pedra, e ninguém é de pedra. Por isso o Dr. Bezerra lutou tanto pelo aspecto religioso da doutrina no nosso país, gente. Porque a doutrina ela não foi codificada como religião. Ela foi codificada como ciência e filosofia. E Dr. Bezerra acrescenta, com implicações morais. E ele batalhou tanto por esse pilar religioso, porque senão, sem acreditar nessa religiosidade, a doutrina fica muito fria. Ah, você está sofrendo porque você errou contra Deus, agora você se vira. Não. E o pilar religioso ele nos leva a ter compaixão, a ter piedade daquele que sofre, independentemente de quem seja. Outro dia, naquela questão lá do Rio de Janeiro, que a gente nem comenta de tão nefasta que foi aquilo, quando eu vi aquele monte de corpos estirado no chão, e uma senhora sentada acariciando o rosto do filho dela. Gente, é mãe. Ela disse, meu filho errou, ele tem que pagar. Mas não precisava isso. E ela acariciava o rosto dela. Eu me coloquei naquela hora no lugar daquela mãe. O que passava pelo coração daquela mulher naquela hora, gente? As lágrimas corriam e ela acariciava o rosto do filho, beijava o rosto do filho. Então é isso. É compaixão para os outros. Compaixão para os que sofrem. Quando a gente vai a um hospital, por exemplo, no final do ano passado nós fomos constrangidos a ficar 12 dias no hospital. Minha esposa, Cida, foi fazer uma cirurgia para tirar uma pedra na vesícula, lá no hospital evangélico. Era uma cirurgia para fazer num dia e sair no outro e ir para casa. Chegou lá, houveram umas complicações com a questão do sangue, aquela coisa. Nós ficamos 12 dias. Só que eu não imaginava que eu poderia ficar de acompanhante pela minha idade. Chegou lá, não, isso é sério. Eu tive que ficar lá dentro. Eu já não aguentava mais andar naquele corredor branco. Aquele corredor ainda está na minha cabeça até hoje. Mas o quanto eu aprendi ali, o quanto ali eu pude dar valor à vida, dar valor à saúde, dar valor ao não sofrer. Quando eu vi pessoas lá há 4 meses dentro daquele hospital, sem botar o dedo lá fora. Gente, é uma loucura. E ali o dia não passa, a noite é longa. 12 dias pareceu 12 anos. Mas nada por acaso, eu precisaria estar ali. Aquilo foi uma providência divina para que eu pudesse repensar mais sobre a vida, sobre a misericórdia de Deus, sobre o valor da saúde. Será que nós damos valor à saúde, gente? A maioria não. E nós esquecemos que quando nós somos novos, nós temos uma máquina em ótimo estado. Uma máquina que aguenta o tranco, que tem energia, que toca para frente. Mas essa máquina envelhece. Eu estou com 72 anos, imagine 72 anos essa máquina funcionando 24 horas por dia, sem parar 1 minuto sequer. Então é evidente que hoje o meu corpo é muito mais frágil. Eu não tenho a capacidade que eu tinha quando eu tinha 20, 30, 40 anos. Então aí, esse corpo estando mais suscetível às dificuldades, ele provavelmente adoece mais. Então nós que estamos na idade mais avançada, precisamos tomar cuidado. Tá? Começou a esfriar um pouquinho, bota uma roupa para agasalhar, porque a gente tem uma capacidade de adoecer com mais facilidade. Até o momento de sair do banheiro é importante, gente. Porque nós entramos lá dentro do banheiro numa temperatura que está explodindo, aquele calorzão debaixo da água. Aí quando você abre a porta do banheiro para sair para fora da porta do banheiro, você não fica na frente daquele ar gelado que entra. Porque senão você pode tomar ali um resfriado, esse resfriado pode complicar, pode ir para uma pneumonia, a pessoa pode ir ao desencargo.
Então não fica na frente, fica do lado. E percebe como aquele ar que entra no cômodo do chuveiro, ele é muito mais frio. A mesma coisa, vai sair do cômodo para fora, para a sala, ou para o quarto, ou para onde for, toma cuidado, a mesma coisa, abre a porta e fica do lado. Grande parte dos resfriados a gente toma na saída do banho. Agora imagina uma pessoa mais velha, por exemplo, tem capacidade para ficar tomando resfriado? Não tem. Então, é preciso que a gente entenda essas coisas, que hoje nós temos um corpo físico muito mais frágil. Então, não podemos abusar. Agora, muitas das vezes nós precisamos da doença para dar valor à saúde. Porque nós somos aquelas crianças teimosas. Então, a gente não valoriza a saúde. Aí, um dia que você tem que passar um tempão no hospital ou coisa semelhante, aí você compreende o valor. Nós vemos as nossas crianças aí, agora arrumaram uma bicicleta elétrica. Eu vejo lá no meu bairro, eles andando em velocidade, dando um cavalo de pau com aquelas bicicletas elétricas. Depois passa para a moto, depois passa para o carro, depois pode vir ao desencarne. Se alguém tem dúvida, gente, faça uma visita ao Sara Kubitschek ali na Gameleira, para ver a quantidade de pessoas que estão ali acidentadas por moto. Falemos isso para os nossos filhos, para que eles não façam isso, não coloquem em risco a vida, porque depois pode passar uma temporada lá e muitas das vezes com as pernas dependuradas meses e meses. É um sofrimento intenso. É o que a gente aprenda isso. E assim como poucas vezes a gente pensa na vida, e um dos poucos momentos que a gente pensa na vida é no velório e no sepultamento. Porque ali a gente vê qual é o nosso destino. Então, muitas das vezes, é quando se entra num hospital que a gente dá valor à vida. Vê pessoas ali sendo medicadas o dia inteiro, remédio, injeções, então, o dia todo. Aí a gente vai aprender quanto vale aquela saúde que a gente tem, de poder levantar, não tem nada doendo, caminha, trabalha, mesmo porque é nossa obrigação. Cuidar do corpo. O corpo é a morada temporária do espírito. Sem um corpo em boas condições, nós não podemos atender à lei de trabalho, como nos ensinam os espíritos. E o trabalho na visão espírita não é só aquele corporal que a gente sobrevive através dele. Tudo que é útil é trabalho. Aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando. Então aí a gente começa a compreender que, por exemplo, muitas causas das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas doenças estão no presente. É teimosia nossa em repetir uma estrada que nós já passamos por ela e não deu certo. Então é preciso que a gente tenha bom senso, e Kardec, durante toda a codificação espírita, ele nos levou a usar a inteligência, racionalidade, porque assim somos seres inteligentes. Usar a inteligência, tomar cuidado. Por exemplo, se a gente passou por uma determinada dificuldade, não importa qual foi ela, que a gente tire as lições que ela pode trazer. Uma doença, um revés financeiro, um problema qualquer. Que a gente aprenda a tirar as lições que aquela dificuldade trouxer. Porque tudo nessa vida ensina. Por isso que a Joana de Ângelo diz para o Divaldo: Divaldo, você agradece a Deus pelas coisas ruins que acontecem com você? E é uma coisa muito importante para nós, porque serve para nós. Agradecer a Deus também pelos momentos difíceis da vida, porque eles nos ensinam talvez muito mais do que os momentos bons. Porque quando está tudo bem, a gente até esquece de Deus. Mas quando as coisas estão difíceis para a gente, perdeu um emprego, o salário diminuiu, a família não tem mais condições de ter o necessário, muitas das vezes a gente vai ter que morar na rua porque não consegue pagar um aluguel mais, aí a gente lembra de Deus e busca Deus. Então, que a gente aprenda a tirar as lições que cada dificuldade trouxer na vida para nós. Se são dificuldades morais, que a gente se fortaleça, se vacine contra os erros, contra a lei de Deus. Se é uma doença física, alguma coisa assim, que a gente aprenda
a cuidar do corpo para que não volte a passar por aquela situação. Somente crendo que não existe efeito sem causa, para a gente compreender a questão do sofrimento. Porque a questão 986 do Livro dos Espíritos, ela nos fala da lei de causa e efeito. 964, desculpe, gente, 964 do Livro dos Espíritos. Ou seja, toda ação que a gente produzir, boa ou má, ela terá uma reação. E como os Espíritos ensinam que nada fica impune diante da lei de Deus, é preciso a gente compreender que eu posso estar colocando alguma coisa agora que vai produzir o sofrimento em algum tempo da existência. Não quer dizer que será na próxima, pode ser em muitas outras. Como muitas coisas que a gente está vivendo hoje são consequências de coisas muito anteriores da nossa vida. Mas é importante compreender. Por quê, gente? Porque senão a gente perde a fé em Deus. Um dia nós saímos do irmão Eustáquio lá no Prado, e era um dia chuvoso, e tá aquela quantidade de pessoas debaixo das marquises, das barracas, uma chuva danada, frio. E aí eu fui passando e a gente não tem como não pensar nessa hora. Por quê, gente? Por que dessas pessoas nessa situação? Será que Deus esqueceu delas? Não. Deus está dando a oportunidade a elas de passar uma situação extremamente dolorosa nessa vida, para que elas aprendam e se corrijam. E aí me deu vontade de conversar com um velho. Ele estava de fora assim, de uma barraquinha. Aí eu cheguei e puxei conversa, porque às vezes esse pessoal é meio arredio. E aí ele começou a conversar. Aí eu falei, olha, eu tenho um biscoitinho aqui, você aceita um biscoitinho? Ele falou, cara, você chegou na hora que eu estou fazendo um cafezinho. Aí fui lá, tomei um cafezinho com ele, dei os biscoitinhos para ele, nós conversamos, eu fui embora. Falei, olha gente, olha a misericórdia de Deus, não é castigo. O que é que esse nosso irmão fez há algum tempo para chegar ao final de uma existência talvez trabalhosa e não ter sequer uma moradia decente? Ter que morar na rua, correndo todos os riscos. Mas ali está a misericórdia divina agindo em favor dele. Por isso que a gente nunca vai se revoltar diante do sofrimento. É evidente que dói, gente, dói. Outro dia nós vemos a história de uma moça que ela tem alergia à água. Gente, a água é vital para nós. Você já pensou você ter alergia de água? Porque tem determinadas alergias que você evita. Você não tem contato com aquilo, sei o quê, tudo bem. Mas e a água? Se a gente não beber água, se não tiver água, a gente morre. E essa senhora renasceu com uma alergia à água. É a maior dificuldade para poder manter a vida dela. Então, como é que a gente não vai se compadecer diante de uma situação dessa? Como é que a gente não vai se compadecer diante daquelas pessoas meses e meses no hospital, que nem sabe se sairão dali fisicamente? Como é que a gente não se compadece diante do sofrimento das crianças, gente? Porque na Igreja Católica nós aprendemos que até 7 anos de idade a criança é anjo. Mas como as crianças com 2, 3 anos, já o ventre da mãe, começando a sofrer? Só mesmo a doutrina espírita para nos mostrar que ali está se revelando a lei de Deus, a sua misericórdia, e que aquele sofrimento é porta que se abre, se for bem vivido, para existências mais felizes. Então, se a gente vê o sofrimento nosso ou dos outros no presente, que a gente eleve uma prece em favor daquela pessoa que sofre, mas nunca se revolte contra Deus. Eu tinha uma dificuldade muito grande para compreender por que o animal sofre. Já observaram? Animal com câncer, animal aleijado, animal com uma série de coisas. E aí? Depois existe uma obra chamada Todos os Animais Merecem o Céu, onde o autor, ele mostra que o animal sofre, ele não tem débito.
Mas o princípio inteligente que habita no corpo daquele animal está aprendendo, está guardando aquelas impressões para no futuro ele poder usar ou não. Aí eu fiquei mais tranquilo, apesar de doer. Outro dia nós tivemos que levar uma cachorrinha nossa para poder tirar o pâncreas, porque ela estava com câncer no pâncreas. Então, antes de disseminar, tirar. Gente, como dói, para deixar ela para fazer a cirurgia, foi uma dificuldade, a gente ficou ansioso para voltar no outro dia para buscar. Então, hoje a gente pacifica o nosso coração, por quê? Porque se você tem animal abandonado, você tem ser humano abandonado. Você tem animal com câncer, você tem pessoas com câncer. Então, aí eu fiquei mais tranquilo. Mas dói. Se dói no animal, não dói no ser humano? Quando a gente vê todas as pessoas bondosas, por exemplo, nessa existência, pessoas que são incapazes de falar um A contra alguém, pessoas extremamente bondosas sofrendo barbaridade, gente. E aí a gente fica pensando, meu Deus, por quê? Mas é o passado. É o passado interferindo no presente, ou é a tendência de teimosia de repetir os mesmos erros do passado? E aí nós lembramos da nossa mãe, Maria José de Resende. Assim que eu nasci, e minha mãe já me teve com mais de 40 anos. Isso em 1950, gente, era um absurdo. Uma mulher gerar um filho nessa idade. Ela já estava com 45 anos quando eu nasci. E logo que eu nasci, ela começou a ter uns problemas de mobilidade, que é o bendito reumatismo. E aí aquilo foi dificultando, eu tenho uma imagem de minha mãe caminhando, eu muito pequenininho. A partir dali ela ficou na cama. Foram em torno de mais ou menos 40 anos em cima de uma cama, com dores atrozes, num ponto em que o membro já não se estendia mais. E eu nunca vi minha mãe reclamar. Pelo contrário, em cima daquela cama, minha mãe costurava naquelas maquininhas manuais, minha mãe benzia as pessoas, minha mãe conversava com as pessoas que iam lá contar os problemas para ela. E ela com dores atrozes. Eu nunca vi minha mãe reclamar. Foi o grande ensinamento que ela deixou para nós, os seus filhos. Não reclame. Pelo contrário, a gente via ela sempre com o terço na mão em orações. E como recompensa por essa resignação, 40 anos, minha mãe nunca teve uma escara no corpo. O corpo dela você podia procurar, não tinha uma feridinha sequer. Misericórdia de Deus, reconhecimento de Deus pelo sofrimento dela sem reclamar. E isso nós guardamos para todos nós, os filhos, de como nossa mãe lutou contra as doenças e nunca reclamou de Deus, nunca disse que Deus esqueceu dela, porque ela sabia que Deus estava com ela o tempo todo. Nem todo sofrimento, gente, suportado nesse mundo é necessariamente o indício de uma falta cometida. Por que essa exceção? Porque pode ser uma prova expiatória que nós escolhemos. Porque, evidentemente, ninguém foge ao cumprimento da lei de Deus. Então, ofendeu a Deus, criou um débito, e muitas vezes esse débito é gerado e cumprido nas doenças. Porém, existem aqueles de nós que escolhemos determinados sofrimentos como forma de avançar mais depressa. Então é muito comum, por exemplo, o espírito, quando ele pode escolher, ele chega para os mentores e diz assim: olha, permita que aos 40 anos eu vá contrair um câncer terminal. Quando concedido, aos 40 anos, ele adquire aquele câncer. E aquele câncer vai levá-lo ao desencarne. É culpa do passado, erro do passado? Não. É escolha dele, para ele poder avançar mais depressa. Fora dessa, digamos assim, desse ato que é as provas que a gente escolhe como forma de avançar, tudo é relativo à nossa condição
de infração à lei de Deus. Então é bom a gente entender isso, porque muitos imaginam que todo sofrimento é por causa dos erros do passado, com exceção daqueles que a gente escolhe, sem nenhum problema. E a gente observa. Por isso que na casa espírita, nós devemos oferecer todas as terapias que a casa oferece, como aqui na nossa casa. Mas nunca perguntar se a pessoa se curou. Nos ensina no livro Medicina da Alma, Joseph Greber. Porque a cura pertence a Deus. E muitas das doenças que a gente renasce com elas aqui na Terra não serão curáveis, mas podem ser tratadas. A ciência já entende isso e a doutrina nos mostra, porque muitas das vezes são aquelas obrigatórias ou são aquelas que nós escolhemos como forma de avançar. Então, qual é o papel da casa espírita? Oferecer as terapias ao seu alcance, porém nunca perguntar se a pessoa se curou, porque a cura pertence a Deus. E aí, se nós temos causas, digamos assim, presentes, nós temos causas do passado, gente. Por exemplo, aquela pessoa que por mais que ela cuide da fortuna dela, em dado momento ela perde a fortuna. E vai estar numa condição daquela pessoa que não tem mais nada, absolutamente nada. Vai viver na miséria. Aquela pessoa muito rica, que por mais que cuide, por mais que tenha cuidado, não esbanja, não faz nada, mas perdeu. Aquilo é uma provação, é uma expiação que ela vai vivenciar, talvez até escolhida, para ela poder adiantar. Então, tem determinadas situações que não dependem de nós. Tem determinadas causas que, por mais que a gente fizer, a gente vai passar por elas. Vocês observaram outro dia um acidente aqui em Santa Luzia? O rapaz saiu com o caminhão para fazer entrega. E aí, em um dado momento, o caminhão está sem freio, ele tenta desviar, desvia de todo mundo, bate no muro. Fica lá preso nas ferragens, o bombeiro chega, desencarcera o camarada, bota na ambulância. Ele sobreviveu àquele acidente. Mas aí, quando ele está sendo conduzido para o hospital, vem um carro, bate na ambulância e ele desencarna. Ou seja, era aquele dia o momento dele desencarnar. Porque nós podemos até tentar apressar o nosso desencarne, mas nem sempre, se não houver a permissão divina, não vai adiantar. Já observaram aquele camarada que pula de uma altura enorme? Pula lá de cima, vem batendo, tudo quanto ar, chega aqui embaixo, ele levanta e sai andando, como se nada tivesse acontecido. Nada acontece, gente, sem que Deus permita. E aí nós vamos tocar num caso agora. Alguns países na Europa, e hoje já são mais de 58, que existe uma tal de uma morte assistida. O que é essa morte assistida? O Getúlio está diagnosticado com um câncer que não tem cura, e o tratamento é extremamente doloroso. Aí ele assina um documento autorizando que o médico aplique nele uma injeção letal. Gente, esqueçam isso. Nenhum sofrimento é por acaso. Aquele que assim fizer está cometendo suicídio. Primeiro, eu não tenho mais, diante da ciência humana, nenhuma possibilidade de cura. Hoje. Mas quem garante que a semana que vem não surja um medicamento que pode curar aquela doença, por exemplo, que hoje era dita como incurável? E segundo, é falta de fé em Deus. Por quê? Por que eu estou sofrendo, gente? Primeiro, eu criei o sofrimento em algum tempo da vida. Segundo, Deus não me deixaria sofrer se não tivesse uma causa, se não tivesse uma necessidade. E aí eu vou apressar isso? É desconhecimento, é ignorância. Nós, espíritos, não podemos embarcar nisso. E não se assustem se futuramente no nosso Brasil nós tivermos uma legislação que permita isso.
Entenderam, gente? Parece que recentemente o Uruguai aprovou, aqui pertinho da gente, essa lei. Na Europa são mais de 58 países onde já é permitido fazer isso. Então, mesmo que chegue no nosso Brasil, que nunca utilizemos desse recurso. Aguentemos o sofrimento até o último momento. Podemos estar com todos os aparelhos da terra ligados em nós. Enquanto Deus permitir a nossa existência, nós vamos estar com aparelho ou sem aparelho. O dia que chegou o nosso momento, todos os aparelhos não farão a menor diferença e a gente desencarna. Então aprendamos que o sofrimento, ele é uma porta que se abre para a nossa evolução, para que a gente se faça melhor. Então, que mesmo que se apure uma lei dessas, que a gente nunca utilize se houver uma situação dessa, pelo conhecimento da vida futura que nós temos. Porque aquele que utilizar essa lei, ele está cometendo suicídio. Aí vem o Espírito André Luiz e diz assim: cada segundo na Terra a mais de vida são inúmeras existências que a gente deixa de viver no futuro. Por isso, a racionalidade da doutrina espírita, mas sem nunca faltar com a caridade. Ninguém quer ver o outro sofrer, gente. Você quer ver um ente querido sofrer? Ninguém quer. O pior que seja, mas é um ente querido. Mas é preciso que a gente confie em Deus. Deus está ali projetando a sua obra, a sua misericórdia. E dando oportunidade àquela pessoa de passar por uma situação dessa. Outra questão diante do sofrimento é o bendito esquecimento do passado que Deus nos dá. Gente, o esquecimento do passado é a misericórdia divina agindo em nosso favor. Porque se nós lembrássemos de tudo aquilo que nós fizemos no passado, nós não conseguiríamos viver no presente. Já imaginou você imaginar que você foi um rei famoso no passado, uma rainha famosa, um general, sei lá o quê, um imperador? Como é que você iria viver hoje? Seu orgulho iria lá em cima. Ao mesmo caso, se eu imaginasse que eu fui um tremendo pária da sociedade no passado, será que eu teria condição para viver no presente? Evidentemente que não. Então, gente, o que a gente entende com relação a essa questão? Os sofrimentos são criações nossas. Porém, é preciso que a gente os viva com sabedoria, nunca deixando de vivê-los porque a gente acha isso ou a gente acha aquilo. E quando Roberto colocou essa figura de Jesus, que tanto fala aos nossos corações, é ele que pode nos ajudar diante das doenças. E hoje, com a permissão do Roberto, nós vamos encerrar diferente. Quem souber, nos ajude, nos acompanhe aos pés do monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz,
teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Gente, por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as dores, por mais agudas que elas sejam, busquemos nele, porque ele disse: quando estiveres cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Aquele que crê, que vivencia em Jesus, as dificuldades não o abaterão, não impedirão o seu caminhar. Obrigado a vocês, muita paz, muita luz. Obrigado à casa por nos convidar. Agradecemos a Jesus por essa casa que é dele. Ao nosso querido mentor Bezerra, gente, essa alma linda, pura, sempre com as mãos estendidas na nossa direção. Boa noite a todos. Eu e a Cida, minha esposa, amamos vocês. Fiquem com Deus.